Vamos lá. Nós ficamos aqui na organização administrativa ainda, né? No parágrafo 24. Salvados os casos determinados na legislação federal específica, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam condições de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Toda e qualquer compra, toda e qualquer compra, todo e qualquer serviço prestado pelo poder público, ele tem que ser feito, a regra é que seja feito por licitação. Tudo que você pensar, a regra é fazer por licitação. Existem algumas exceções que alguns tipos de serviço, alguns tipos de situação onde é dispensado a licitação em si, mas que a gente não vai precisar se aprofundar, que a matéria em si, a lei de licitação não é matéria da nossa prova, né? Mas quando se falar em licitação com relação à lei orgânica, a gente lembre disso. Toda compra, toda contratação de serviço, toda obra feita pelo poder público, ela precisa ser feita pela licitação, por um processo licitatório, né? Todas as prefeituras, todo o governo estadual, todos os estados, do governo federal, têm setores de licitação trabalhando para a execução, para o bom andamento do serviço público. O serviço público, ele não pode ser prejudicado, então, os insumos para que o serviço seja feito, as obras necessárias, as aquisições, as compras necessárias para que o serviço público ande, ela sempre vai ser feita através de licitação. Os artigos 11 ao artigo 24, eles foram através de uma emenda à Lei Orgânica Municipal número 18, a emenda de 2003. Foi em virtude da emenda constitucional 1998, que a emenda 1998 é a emenda da reforma administrativa do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi onde a gente saiu da administração pública burocrática e entremos de vez na administração pública gerencial, né? Que é aquela que mais se aproxima da administração privada, né? Da administração das empresas privadas, a gerencial, né? E o caminho é sempre o foco de buscar qualidade, eficiência, né? Melhorar o serviço público, de forma gradativa, né? Já estão discutindo novamente no Congresso uma possível outra reforma administrativa também, que já se faz necessário ter uma outra reforma administrativa. No parágrafo 1º diz: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridade ou de servidor público. É o princípio da publicidade, né, gente? A publicidade feita na administração pública sempre tem que ter um caráter informativo, educativo e de orientação, né? Jamais de promoção. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. Incisos 2 e 3, vamos voltar lá atrás para a gente ver quais são esses incisos. Aqui, né? Cargos e empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, né? A diferença, gente, provas e títulos é que tem mais de uma etapa no concurso, né?
O pessoal da educação, os professores em si, toda após a prova sai um resultado, e depois vem a prova de títulos, que é o anexar de toda a sua formação e de toda a sua especialização. E aí vai aumentando a pontuação do seu resultado, né? O resultado final é só depois da avaliação de títulos. Quanto mais títulos tiver, melhor vai ser a nota, né? Ô, Nando, E licença. pode falar. Antes, muitas pessoas confundiam esse negócio de prova e título, porque assim dava a entender que era prova de títulos. Aí seria a mesma coisa. Antes, né? Muita gente confundia, eu mesmo confundi várias vezes. Aí É, assisti que eu soube que não era, era diferente. Aí foi aí que eu aprendi. que são diferentes. São etapas que no edital já estabelece a elaboração da prova naquele dia, e após o resultado tem um período de entregar os títulos, de entregar a sua formação para acrescentar, né, no processo. Aí é uma etapa diferente mesmo. A lei disciplinará, no parágrafo 3º, as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, assegurados a manutenção do serviço de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços, o acesso dos usuários a registro administrativo e a informações sobre os atos do governo observados o disposto do artigo 5º, 10 e 33 da Constituição Federal, artigo 5º, direitos sociais, hein? Os direitos, todos os direitos estão no artigo 5º e 6º da Constituição. Inciso 3, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo ou emprego de função pública, função na administração pública, né? Nessa parte aqui, gente, é que regulamenta toda e qualquer reclamação que a gente possa ter do serviço público, né? A gente tem o direito de reclamar, tem o direito de questionar, né? Para que o serviço seja melhorado, né? Parágrafo 4º, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perca de função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas na legislação federal, sem prejuízo da ação penal cabível. Ato de improbidade administrativa, gente, é um ato grave contra a administração pública, né? E a punição, comprovando isso aí, eles importarão depois de quê? Depois do processo administrativo, provar e mostrar que aquele fato ocorreu e quem foi o responsável, né? Com esse acusado tendo direito ao contraditório, à sua defesa, né? Aí é que pode, ao término do processo, a pessoa perder os direitos políticos, a função, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário, tudo é possível após o processo administrativo, né? Sendo que o processo administrativo tem que respeitar o contraditório e a ampla defesa, né? O acusado tem que ter o direito de se defender. O parágrafo 5º, o município e os prestadores de serviços públicos municipais responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa. Gente, todo e qualquer prestador de serviço do poder público, ele é responsável pelos seus atos. Se um ato errado, ou por culpa, ou por dolo, for cometido por um prestador de serviço, ele vai responder e o município também vai ser responsabilizado, né? O que que acontece? Vamos numa suposição de um motorista que pega um veículo do município e pega esse veículo embriagado, né? E ele assumiu o risco de se acidentar, né? E porventura vamos, embriagado não, porque embriagado ninguém iria liberar um veículo a um embriagado, né? Mas vamos dizer que o motorista pegou o veículo do seu instrumento de trabalho, estava no horário de trabalho, aí resolveu, ao almoçar, começar a tomar aquela cervejinha gelada, estava muito quente o tempo, e ele almoçando e tomou a cervejinha, e tomou mais uma, e tomou mais uma.
Resultado, o motorista tinha, tinha álcool no sangue, né? E ele sofre um acidente. O carro tem perda total. Só que o acidente não foi só o carro que ele estava dirigindo, ele bateu em um outro carro. Ou seja, causou danos a terceiros, né? E quando chegou a SAMU, que socorreu, percebeu que o nobre colega motorista estava embriagado, com álcool no sangue, né? O dono, o proprietário do carro pelo qual ele bateu, ele vai ter ressarcido todo o seu prejuízo. O município vai arcar com toda a despesa do proprietário do carro qual o motorista bateu. Mas ele, o motorista, que cometeu o ato, a partir do momento que ele estava alcoolizado, dirigindo o carro em horário de trabalho, ele também vai ser responsabilizado, tanto criminalmente, como também o poder público pode requerer que ele ressarça toda a despesa que o poder público teve com o conserto do carro da terceira pessoa aí nessa história, eh, vai sair do bolso do motorista que cometeu esse erro. É isso que o parágrafo 5º nos diz. Todo e qualquer prestador de serviço do município e o próprio município responderá pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, né? Qualquer que seja o dano, material ou não, o causador vai ser responsabilizado e o município também responderá por isso, porque o servidor público está na qualidade de representante do município na função que está desempenhando, né? Por isso que é importante e é necessário que a gente, ao assumir o cargo público, a gente é, reflita bem as ações e os atos que a gente está fazendo, para não cometer nenhum erro, porque com certeza a gente vai ser responsabilizado. Parágrafo 6º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilita o acesso a informações privilegiadas. Todo aquele servidor, gente, que possui acesso a informações privilegiadas, ele tem que manter o sigilo do seu trabalho. As informações que ele detém, às vezes são informações que para o mercado, vamos supor, habitacional, seja importante, algum terreno vai valorizar outro, e ele usa isso em benefício próprio, ele está cometendo crime. E isso pode ocasionar até a perca do emprego, né, do concurso. A voz está cortando aí para todos ou só foi para Jadilene? Como é que está aí a voz? Está travando? Como é, gente? Me explica aí. A Jadilene, Para mim tá tranquilo. pode ser a internet, Jadilene. Pode ser a internet. Mas se for a internet, no caso, quando a gente colocar no grupo a aula, e você revisa tranquilo, sem cortes. Né? Tranquilo, vamos seguir, né? Vamos seguir. A Luciana, a internet dela estava ruim também. A internet nossa não é das melhores, não, né? Mas já foi pior, né? Já foi pior. Estamos evoluindo. Aos poucos, um dia a gente tem uma internet de qualidade. Acho que a internet tá horrível aqui. Ô, É, é. Nando, Ui, eu coloquei uma pergunta aqui na no chat, mensagem. Aí deixa eu, também deixa assim, eu, no- deixa eu nesse, olhar. nesse parágrafo que você falou agora no quinto, no Sim, sim. caso da embriaguez, se no caso não fosse, se fosse o acidente, porém sem o envolvimento de álcool, seria a mesma coisa? Não, não, aí depende, né? Se ele não teve culpa, acidentes acontecem. Ele não teve culpa nem dolo, ele não vai ser punido. Ele só é punido caso ele tenha culpa ou dolo, né? Então, mesmo se ele estiver bêbado e ele não tiver culpa, aí não Não, não não, vai não, ter. mas aí bêbado ele já está culpado.
bêbado, ele já está infringindo várias leis, né? Porque Entendi. a questão da legislação do trânsito proíbe você dirigir alcoolizado, né? Então, ele já o fato de beber e dirigir já está errado, já está culpado, né? Já não tem mais essa de que ele não tem culpa. Agora sim, você está Entendi, essa dirigindo. era a dúvida. Pronto, muito bom. Agora, se ele está dirigindo e porventura um pneu estoura ou ele perde o controle do carro e bate em um outro, acidente. É um acidente, não vai ter responsabilidade para ele. O município em si pode, caso o proprietário do outro carro entre com recurso, e o município vai arcar com as despesas daquele outro veículo, porque mesmo ele sem ter culpa, o município é responsável pelo veículo em si. Mas já o funcionário, ele não vai ser obrigado a ressarcir, né? Que acidentes, infelizmente, ninguém está livre, né? Aí nós paramos aqui no 7º, né? O parágrafo 7, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades de administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre os administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade cabendo a lei dispor sobre isso, gente. Esse parágrafo 7º, ele deixa a critério de uma lei dispor, né, e melhorar a qualidade do serviço público. O que essa lei dispõe? Vamos dizer, vamos usar como exemplo um programa de qualificação, de formação continuada da, da CEMED, né? A gente sabe que toda a Secretaria da Educação existe na lei do Fundeb a obrigação de termos formação continuada para os professores, para os funcionários, para a merendeira, para os agentes administrativos, né? A formação continuada é uma obrigação para os vigilantes, né? Uma obrigação toda a Secretaria de Educação promover formações para os seus funcionários, né? Há essa autonomia de que a CEMED pode contratar uma empresa para avaliar e organizar, para melhorar, para acompanhar, pós essas formações, acompanhar como está sendo desenvolvido o trabalho com as informações passadas e transmitidas em cada formação, né? E esse contrato, como é que funcionaria? Ele teria que ter um prazo de duração, controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes, remuneração do pessoal, ou seja, essa empresa, ela iria avaliar a implantação das formações para melhorar o serviço o serviço público da educação, no exemplo, né? Isso é possível, o município firmar contratos com empresas com esse objetivo, de melhorar a qualidade do serviço público, fazendo o quê? Fazendo um acompanhamento, avaliando, vendo como é que está sendo desenvolvido. Um exemplo, alguns meses atrás, acho que ainda esse ano houve formação com as merendeiras, né? Quem for merendeiro, conhecer alguma merendeira, vai lembrar que houve essa formação, né? E aí o que acontece? O poder público o município poderia ter firmado um contrato com uma empresa para avaliar se as merendeiras estavam aplicando o que foi transmitido para elas nessa formação, por exemplo. É isso em todas as áreas, né? Tudo que for para melhorar o desenvolvimento do serviço público, o poder público pode buscar essas ferramentas de planejamento estratégico, de organização do serviço, de organização dos processos na execução do serviço, né? Tudo isso pode ser feito. E o parágrafo 7º da organização administrativa que nos dá, que dá direito ao município a ter esses contratos, buscar esses contratos com empresas que busquem melhorar a qualidade do serviço. No parágrafo 8º, o disposto no parágrafo 3º do artigo 15, aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista.
Parágrafo 3º, artigo 5º. Vamos voltar lá atrás para a gente ver. Aqui o início. Parágrafo 3º, inciso 15, né? Eu acho que é melhor procurar na lei. Acho que é melhor procurar na lei. Deixa eu abrir a lei aqui. Parágrafo 3º, artigo 15. Ah, o artigo é 15, é o artigo 15. Vou procurar aqui. Tá, todas as questões eu tirei a marcação da alternativa, gente, para que vocês, quando forem ler, vocês vão respondendo novamente as questões. A gente está mais ou menos 60% do conteúdo da lei orgânica. Mais ou menos 60% do conteúdo da lei orgânica. Logo, logo a gente conclui. E aí a gente vai passar a responder questões. Mais questões, vamos destacar a, o conteúdo, mas vamos passar a responder mais questões. Artigo 15, parágrafo 3º. De qual lei é? É da lei orgânica ou eu escrevi errado na hora de transcrever? Ah, é aqui, né? Aqui. É aqui, né? O disposto do parágrafo 3º do artigo 15 aplicam-se a empresas públicas e às sociedades de economia mista. Deixa eu abrir a lei. Não vai abrir a lei, vai ser obrigado a abrir a lei. Para ver qual é esse parágrafo 3º. Artigo 5º. Artigo 5º. Artigo 5º. Não, o artigo 5º não tem parágrafo 3º. Será que eu escrevi errado? Deixa eu olhar. Qual que é? Qual que é o artigo aqui? É o artigo, qual é o artigo? 56, artigo 50, não, organização administrativa 58. Artigo 58, vamos pôr 58, pode ser eu escrevi errado. Artigo 49, eu vou botar, eu cancelar essa apresentação e colocar outra. Aqui, organização administrativa, artigo 58, né? É no parágrafo 8º, né? Parágrafo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8º. Ah, eu não coloquei a informação completa, né? Para que tenha colocado. Ah, faltou informação, gente. Na hora de digitar, faltou informação. Eu só escrevi até as suas, né? Até as suas. Eu escrevi, na hora de passar a transcrever, que recebe recurso da União, do município para pagamento de despesa do pessoal, custeio em geral. Essa questão, gente, desse artigo 8º, esse parágrafo 8º aqui,
é a questão de que tudo que requer serviço público, tudo que receber dinheiro público, tudo e qualquer coisa, obra, órgão, associação, o que for, recebeu dinheiro público, ele tem que prestar contas, né? Na hora de transcrever, eu esqueci aqui, eu só parei aqui em suas. Recebe recursos da União para pagamento. Ai, ai. Acontece, acontece. Vamos voltar ao outro. A outra apresentação, vamos continuar. Depois eu vou acrescentar aqui o restante do texto aqui. Parágrafo 9º. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos e condições percentuais mínimas previstas em lei, destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Um exemplo da questão aqui é que a maior parte dos cargos de direção e chefia, eles são confiados a pessoas de carreira, pessoas efetivos. Professores, geralmente efetivos, são os diretores. Os técnicos, os agentes de saúde, os técnicos de agentes de endemias, as pessoas que são efetivas é que são geralmente os chefes dos setores. Já para não correr o risco de quebrar a hierarquia, quebrando a hierarquia, o serviço ficar prejudicado, o serviço público ficar prejudicado. Por isso que as funções de confiança, elas há um critério que é indicado ser ocupado por funcionários de cargo efetivo, direção, assessoramento, coordenação, para o serviço público não correr o risco de ser quebrado a hierarquia e ser paralisado ou prejudicado o atendimento, o serviço público em si. Os parágrafos de 1 ao 9 foi uma emenda, a emenda 19 de 2005, da Lei Orgânica, né, em virtude da emenda constitucional 19 de 98. Dos servidores públicos, gente. Agora, dos servidores públicos municipais, a gente tem muita coisa que a gente vê, já viu, inclusive, no regime jurídico, que vai ter as mesmas informações agora, só que é a lei orgânica, né, que é a lei maior do município, de maneira superficial, ela já destaca algumas coisas que o regime jurídico já nos colocou e a gente já vimos isso na aula de regime jurídico, né? O artigo 59 é a obrigatoriedade de que o regime jurídico do nosso município, dos servidores, é estatutário, por isso que é chamado Estatuto do Serviço Público, né, também o regime jurídico, né? São dois modos de organização do serviço através do Ministério do Trabalho, né? O serviço público, ele pode ser estatutário, como ele também pode ser seletista. Mas seletistas são as empresas públicas. Um exemplo de seletista, Mano, estatutário quer dizer o quê? que tem um estatuto que rege o funcionamento, que é o regime jurídico. O regime jurídico é o nosso estatuto, que é a lei que regulamenta todo o serviço público, né? O regime estatutário é que tem um estatuto que regulamenta as leis trabalhistas relacionadas àquele serviço público. E o seletista é as leis trabalhistas que regulamentam o funcionamento de todos os demais trabalhos, né? Existe alguém que trabalhe seletista sendo do serviço público? Existem alguns órgãos que são seletistas, órgãos do Estado. A Casal, por exemplo, é seletista. Órgãos federais, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, são o INSS, não, o INSS não, o INSS tem estatuto, é estatutário, mas o Banco do Brasil e a Caixa Econômica são seletistas, o Correios também são seletistas, né? Mas a maior parte do serviço público é estatutário.
é que tem um estatuto que regulamenta toda a carreira, toda a função pública naquele serviço em si. No nosso caso, esse estatuto é chamado Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis Municipais de Lagoa da Canoa, né? O artigo 60 são direitos assegurados aos servidores públicos municipais. Salário mínimo, fixado em lei federal, com reajustes periódicos, né? Irredutibilidade da remuneração, salvo nas hipóteses da extrapolação do limite superior remuneratório, violação das partidas com o Poder Executivo ou desconto corrente de obrigações tributárias ou previdenciárias, ou por ordem judicial, ressalvados casos de retenção autorizada pelo servidor, resguardados os limites e as condições que a lei estabeleceu. Quando fala em ordem judicial, gente, é a questão do abono pensão alimentícia. O que é retirado do salário do servidor por ordem judicial é a chamada pensão alimentícia. Limites, a retenção autorizada é a chamada consignação, né? A empréstimos consignados. Aí o servidor autoriza o poder público a reter um percentual do salário dele porque ele pegou um empréstimo a juros menores no banco, na Caixa Econômica ou em qualquer financeira, né? Essa é o que chama de descontos decorrentes de obrigações tributárias previdenciárias de ordem judicial, ressalvados casos de retenção autorizada. Essa retenção autorizada é os famosos empréstimos consignados, está se referindo. Essa retenção por ordem judicial é a pensão alimentícia. Por isso, meninos, não andem fazendo filhos irresponsavelmente por aí, porque vocês vão sofrer com os descontos oriundos da pensão alimentícia. Não façam besteira, vocês. Se previnam. E essa questão de tributária e previdenciária também é retido na fonte, quando você ultrapassa o limite do imposto de renda, já retém também o poder público, o município já retira aquela parte do seu salário que vai servir para o imposto de renda. E a previdenciária que vai para o RPPS, né? Você sendo efetivo, vai para o RPPS. Hoje, os contratados vai para o INSS, né? Por isso que tem um desequilíbrio na balança entre efetivos e aposentados, né? Tem mais aposentados do que efetivo. Aí, ou seja, o efetivo que contribui para a aposentadoria, para pagar a aposentadoria dos pensionistas, né, dos aposentados, como tem menos, aí não está sendo suficiente e todo mês a prefeita Tainá tem que fazer uma complementação do salário não, do recurso para pagamento dos aposentados, né? Por isso que é também uma das razões de ter concurso público, da necessidade de ter concurso público. É exatamente esse desequilíbrio, porque como o contratado não contribui para o RPPS, o contratado contribui para o INSS. Aí essa contribuição não vem para o Fundo de Previdência Local, fazendo com que essa balança fique desequilibrada. Aí todo mês o poder público tem que investir uma parte do recurso do FPM para pagamento de servidores aposentados, né? E por isso que é um dos motivos de precisar ser feito o concurso público, né? Que nós estamos estudando exatamente com esse objetivo de fazer essa prova, né? Do concurso público e nos tornarmos todos efetivos, né? Nós temos aí cerca de 26 pessoas acompanhando a aula hoje. 27 agora com a Luana, que entrou agora, né? São 27 pessoas que vão estar aprovadas em nome de Jesus, no dia da prova, no resultado, vai estar lá o nome de vocês bonitinho, né? Brilhando os olhinhos de vocês, com todo o esforço que vocês fizeram, serem retribuídos e gratificados e colherem esse resultado, né? Tudo é colheita, né? Estamos semeando
e iremos colher aquilo que plantamos. Então, continuemos a estudar, continuemos a nos esforçar, né? Aí o inciso 3 diz: fixação em lei ordinária de relação entre maior e a menor retribuição, bem assim o limite máximo da remuneração oferida pelo cargo ocupado, excluídas as vantagens de caráter individual, né? Tem que ter uma lei ordinária, gente, com identificação dos valores de que cada cargo ocupa, quanto que recebe, né? É basicamente isso aí. O inciso 4, previsão por lei de todos os acréscimos pecuniários auferidos a qualquer título, bem assim como critério de cálculo das correspondentes parcelas vedada a computação ou acumulação destas para fins de concessão de acréscimos posteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Gente, na educação existe o plano de cargos e carreiras, que ele regulamenta, a lei regulamenta todo o avanço em níveis, né, que é chamado, o tempo de serviço é chamado nível horizontal, né, e o nível vertical é a escolaridade que você vai aumentando, né, mas para que seja possível o poder público ir gratificando, aumentando o salário, o subsídio do servidor, precisa existir uma lei, né? Precisa existir uma lei que regulamente esse aumento, né? O camarada está em o nível médio. Fez uma faculdade, terminou a faculdade, ele saiu do médio para o nível superior. Fez uma pós, ele vai para pós-graduação, vai aumentando a escadinha, né? Verticalmente. E horizontalmente é o tempo de serviço propriamente dito, o tempo de serviço que vai na linha horizontal, né? Nessa, tanto para ter reajuste no horizontal como no vertical, precisa ter uma lei, né? No caso da educação, a lei que lê essa é a lei chamada Plano de Cargos e Carreiras, né? Dos servidores da educação, né? Dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Todo e qualquer acréscimo, aumento, tem que ser previsto em lei, princípio da legalidade, né? Não pode simplesmente, não, vou gratificar alguém, vou gratificar alguma carreira, algum cargo, só porque eu quero gratificar. Não, tem que ter uma previsão legal para isso. É o que o inciso 4 diz, tem que ter previsão legal para qualquer aumento, qualquer acréscimo de salário, qualquer valorização, precisa ter uma previsão legal. Sem a previsão legal, o poder público não pode fazer nada, pelo princípio da legalidade, né? Lembrando, nós fazemos tudo aquilo que a lei não nos proíba de fazer, né? E enquanto o serviço público, ele faz tudo aquilo que a lei determina que ele faça, né? Então, qualquer reajuste que tenha, qualquer acréscimo, qualquer adicional, precisa ter uma lei explicando e mostrando como é que vai ser esse reajuste. No exemplo que eu citei foi da educação, que a educação é o único órgão que tem plano de cargos e carreira, mas nós já vimos na própria nossa lei orgânica dizendo que é uma obrigação do poder público também fazer plano de cargos e carreira para as demais carreiras, né, para as demais secretarias, né? Mas isso é com o tempo, e nem todas as carreiras, nem todas as secretarias possuem um fundo de desenvolvimento como é o fundo da educação, né? O Fundeb, né? É por isso que às vezes há uma dificuldade. Mas já tem um avanço que agora é a questão dos agentes de saúde mesmo e dos agentes de endemias, que tem um recurso específico que entra numa conta específica para eles, para pagamento dos subsídios deles, né, do salário deles. Então, possivelmente, daqui a uns dias, a luta do pessoal da saúde, dos agentes de saúde e de endemias, inicialmente, vai ser para ter um plano de cargo de carreira, né? E com isso, ter uma melhora e uma qualidade também na sua remuneração, né? E uma perspectiva de valorização real, que vale a pena o profissional, o agente de endemias ou agente de saúde continuar seus estudos, se qualificando, né? Para avançar na sua carreira, né?
como é hoje na educação, difícil na educação você encontrar alguém que não tem uma pós-graduação, né? E muitos tentando mestrado ou já cursando o mestrado, né? Por conta disso, que tem uma valorização, e essa valorização tem que ter uma lei para regulamentar, né? É isso que o inciso 4º nos diz sobre os acréscimos. Qualquer acréscimo, valorização, bonificação, tem que ter lei para determinar e definir isso, né? O inciso 5º diz que o 13º vencimento em valor apurado com base na retribuição integral devida no mês de dezembro aos servidores ativos, inativos e os pensionistas. É a obrigatoriedade do 13º, né? E o município tem que pagar os ativos, os inativos e os pensionistas, né? Infelizmente, faltou aí na nossa lei aí há uma falha, que é a questão dos contratados, né? Por isso que os contratados não recebem 13º, porque a lei não traz essa obrigação, né? Infelizmente. Quem sabe no futuro a gente tenha essa discussão e essa valorização também para quem presta serviço a um município tão valoroso quanto quem está efetivo, né, gente? Alguém falou, é tão triste, né, não receber o 10º, é verdade. Isso é verdade mesmo. Aí o abono família, em relação a cada um dos seus dependentes, em valor nunca inferior a 5% do piso salarial nacionalmente unificado. Agora, lembrando, gente, o abono família, ele só é pago a servidores que ganham menos de um salário e meio. É mais ou menos isso, o limite, né? Quem ganha mais de um salário e meio aí não recebe abono família. Esse abono família é quanto? É 5%? É 5%, 5%. 5%. 5% do salário a cada criança, né? Para cada criança. Acho que até 14 anos, se não me engano. Se tiver 3 filhos, é 15%, né? Se tiver 4, 20%. Aí vai aumentando. Exatamente. Mas não aconselho, não. Nos tempos de hoje, ter 4, 5 filhos, não aconselho, não. Verdade, mas tem gente que tem. É verdade. É corajoso, são corajosos. Vamos lá. O inciso 7º, gozo de férias anuais remunerada, todo servidor público tem, com pelo menos 1/3 a mais do que a remuneração do período correspondente, paga a vantagem até a data do início do período de repouso, né? Férias é algo que a gente já bateu bastante no regime jurídico, né? E todo servidor tem direito a 13º, abono de família, a férias, né? Licença maternidade, né? No nosso município são 120 dias, né? Que existe a possibilidade de ter a, a licença em 180 dias, né? 6 meses, né? Mas no nosso município a lei não foi alterada, a lei ainda continua 120, né? E para ser 180, o município teria que se adequar a uma legislação federal, né? Não me lembro bem nem qual é o número da lei, mas existe uma legislação federal que chama de tornar a empresa cidadã. E, no caso das prefeituras, eram as prefeituras cidadãs, que é a prefeitura que tem a sua licença de 180 dias, né, para gestantes. Mas, no nosso caso, são 120 dias, sem prejuízo do cargo, da função ou do emprego, com duração de 120 dias a contar da data do parto, ou, se requerer a servidora, a partir do 8º mês de gestação, ou ainda na data em que aceitar a guarda de criança com idade inferior a 30 dias por determinação judicial ou recebê-la como filho adotivo, né? Adoção, gente, adoção de criança menor de 30 dias de idade, com idade inferior a 30 dias, ela lhe dá o direito de você ter os 120 dias de licença maternidade também, né? E a adoção também é algo que tem que ser apoiado e tem que ser abraçado pelo poder público, né? E dar um lar para uma criança é uma coisa muito importante, né? A licença paternidade também, nos termos que a lei especificar, lembrando que a licença paternidade só são 7 dias, viu, gente?
A lei que especifica diz que é só 7 dias, né? A mãe, como a presença da mãe, ela é muito mais importante para a criança, até pela questão da amamentação, né? Ela é de 120 dias, mas a paternidade vai ser, são 7 dias, né? Licença especial, com duração correspondente a 3 meses, ao fim de cada quinquênio de efetivo exercício do cargo público permanente. Essa é a referente à licença prêmio, a antiga licença prêmio, né? Que hoje é uma licença especial para qualificação profissional, né? Você terminou 5 anos de exercício efetivo de trabalho, você pode requerer essa licença se matriculando em um curso e comprovando essa matrícula, comprovando que você vai estudar durante aqueles 3 meses, aí você pode ter essa licença, né? Não tem mais a licença para você ficar de férias, né, por 3 meses, não. É para você estudar, para você se qualificar. E há a possibilidade de você conseguir essa licença especial. No 9, né? Não, no 11º, no 11º. Computação para efeito de aposentadoria. Oi, alguém falou? Eu acho que o microfone estava ligado, alguém tossiu, então. O 11º diz computação para efeito de aposentadoria do tempo de serviço público, federal, estadual, municipal, bem como o do prestado em atividade privada, de acordo com a legislação pertinente. Gente, se você trabalhou na iniciativa privada 5 anos, trabalhou no censo, vamos colocar 1 ano que você trabalhou no censo. Quando você entrar no serviço público municipal como efetivo, você vai averbar todo esse tempo de serviço. Todo esse tempo de serviço vai ser averbado na sua ficha e, para fins de aposentadoria, vai servir para você como tempo trabalhado, né? O que você trabalhou daqui para trás, de hoje no passado, vai servir de hoje para frente, né? Basicamente, isso que o artigo 11 nos diz. Todo servidor tem direito a repouso semanal remunerado, que é o repouso do sábado e do domingo, né? Lembrando, gente, que quando você é servidor, que você falta na sexta ou falta na segunda, você perde o repouso semanal remunerado. Sexta e segunda são dias que você não pode faltar, a não ser que seja justificado, né? Mas sem justificativa, há a possibilidade de você perder, você levar a falta pelo sábado e pelo domingo. É, existe a legislação sobre o repouso semanal remunerado, ela pune quem falta na sexta pelo sextou ou na segunda pelo ressacou, não é? Existe essa possibilidade, sim, de corte do repouso remunerado, se você faltar na sexta ou na segunda, né? A sexta ou sextou, aí você vai e enche o copo, né? E na segunda é a ressaca, né? Aí, ó, não façam isso. Não façam isso. Não faltem nem na sexta nem na segunda, né? O 13º, adicional por tempo de serviço, observados uniformes, critérios e cálculos para os servidores públicos municipais em geral, né? Tempo de serviço o avanço horizontal, né? Escolaridade e o avanço vertical, né? São as duas escalas que a gente avança no serviço público, né? E tem que ter esse avanço que é chamado de quinquênio, né? Livre associação sindical e ingresso em estado de greve, no último caso, nos termos e os limites que a lei estabelecer. E, gente, existe uma falha grande na questão da greve, que é uma lei que estabelece os critérios de como vai funcionar a greve no serviço público, né? Que hoje é adotado uma súmula do STF, né? Tem que permanecer 30% do serviço funcionando, né? Porque ainda não tem, os legisladores, no caso, né, o Congresso Nacional ainda não fez essa lei para estabelecer quais os critérios para
a questão da greve, né? A greve que foi agora, a título de informação, estourou agora uma greve agora no Estado, né? A educação declarou hoje greve e a partir do dia 24 é greve na rede estadual, né? É, nós paramos aqui no 14, né? No 15, alguém quer falar, quer perguntar? Pode falar, Marta. Greve da educação, é? É, do Mas Estado. eu vi Do Estado. dos Do professores Estado. da educação. É, da educação do Estado. Mas eu ouvi na internet, não sei se é verdade, que quem aderir a essa greve vai ser descontado. Isso é verdade? Pode? Pode sim. Pode sim. O que acontece? O que for descontado hoje, o professor não é obrigado a repor depois, entendeu? Por isso que no final das contas nunca há um desconto, porque há necessidade de reposição, não é os 200 dias mínimos de funcionamento, né, da educação, a carga horária. Aí no final é uma quebra de braço que só o governo só joga desses artifícios na tentativa de ganhar essa quebra de braço. Mas como o ano Eu não também, pode eu ficar. também, Nando, ouvi isso, essa mesma coisa que a menina falou. Não, eles podem se descontar. É uma das ferramentas, dos instrumentos que o poder público tem de pressionar para que o trabalhador não entre em greve, entendeu? Mas que se ele descontar, aquele professor não é obrigado a repor a aula que ele perdeu, entendeu? Que, que ele deixou de receber, né? A punição, aí ele se isenta da responsabilidade de repor aquela aula. Aí fica uma briga, né? Entre a categoria e depois na negociação para encerrar a greve, aí eles devolvem aquilo que retiraram, para poder os professores pagarem aquele dia que eles faltaram na greve, entendeu? É mais ou menos isso que acontece. O 15, né, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, né? A questão do estágio probatório, são 3 anos, né? Aí vem a avaliação, né? E o servidor se torna estável. Proteção do mercado de trabalho da mulher, nos termos da lei, né? Há É uma nesse, preocupação também no município. é nesse caso, Alguém. é nesse caso que quando o servidor está no estágio, né? Aí antes, 3, 4 meses, né? Aí eles fazem tipo um relatório Não, sobre. não. Na iniciativa privada são 3 meses o estágio, mas a iniciativa privada não tem estabilidade, né? A estabilidade no serviço público são 3 anos de efetivo exercício para você conseguir a estabilidade. Aí você vai passar pela avaliação no estágio probatório para você se tornar estável. A diferença é essa: a iniciativa privada são 3 meses, só que não dá estabilidade. Esses 3 meses é o que para eles assinarem a carteira, né? Que a Ah, lei dá esse período de 3 meses como um período de experiência. no caso No do. serviço público, não. No serviço público, você tem 3 anos de exercício efetivo que vai lhe facultar, ao término desses 3 anos, passar por uma avaliação. Mas vamos E supor que tenha feito algo de errado nesses 3 anos. Aí, como é que vai ser? Aí, tipo, eu não vou assumir o cargo, né? No caso. não, se você não passar, não for aprovado no estágio, você é automaticamente exonerado. Esse Ah, exonerado. Você tem que. É como o próprio acho que foi o Marcelo que falou outro dia. Eu nunca ouvi dizer que alguém tenha ficado reprovado no estágio probatório. Eu também não ouvi, nunca vi, né? Nem no nível estadual, municipal, federal, nunca ouvi notícias sobre. Mas, de qualquer forma, há possibilidade, né? Então, a gente tem que cumprir os 3 anos iniciais
plenamente, sem ter nenhuma falha, para que a gente possa não ter problema lá na frente de não ser aprovado no estágio probatório, entendeu? Ô, Nando, boa noite. Boa noite. Eu vejo assim, só se o funcionário tiver alguma divergência, né? Fazer alguma divergência de acordo durante Uma esses 3 anos de infração, probatório, né? Mas eu acho que é difícil, Farrião. é muito difícil acontecer isso aí. Mas se o funcionário cometer uma infração grave, né, que sofra um processo administrativo, ele pode ser reprovado no estágio probatório, né? É possível, sim. Proteção do mercado Ô, de Nando, trabalho. Pode só mais falar. uma coisa rapidinho. E no caso, isso acontecendo, ou uma desistência, ou algo que ele tenha cometido, aí ele saindo, é chamado uma próxima pessoa para ocupar esse lugar ou não? Se tiver dentro do período de validade do concurso, sim. Sim, é convocado outra Entendi. pessoa. É convocado outra pessoa. Acho que a Marta está com a mão Entendi. levantada. Quer falar, Marta? Mas se passar o período da validade e a vaga estiver lá, não chama não, é? Terminou a validade e não Passou o chama, não, período, mas aconteceu outro concurso. não, aí é outro certame, é outro prazo. O prazo nosso é 2 anos mais 2 anos, né? São 4 anos. Concluiu o período de validade do concurso, com certeza já vai ter chamado todos aqueles que eram obrigatórios, que são aquelas vagas definidas pelo edital. As vagas definidas pelo edital são obrigatórias ser chamadas. Acima das vagas do edital, vai chamando de acordo com a necessidade. Terminou a validade, aquelas vagas já não existem mais, aquela sequência já não existe mais. Aí é um outro certame, um outro concurso, uma outra história que vai ter que ser feita, entendeu? Não, Quando a não tem, pessoa passa não por tem um vinculação, não. Oi? cargo, já não é da pessoa, não, ainda tem que ficar nesse estado probatório, é? É, o cargo só é seu quando você passa pelo estágio probatório, é que você tem estabilidade. Aí para você ser demitido, você tem que cometer algo muito grave para sofrer um processo administrativo para poder culminar com a sua demissão, né? E se você trabalha direitinho, faz o seu trabalho direitinho, você não vai ter problema e vai se aposentar naquele cargo, entendeu? Mas caso cometa alguma falta grave, pode sim sofrer a demissão. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, né? É um dever de toda hierarquia, de todos os órgãos, tentar reduzir os riscos que possam vir surgir do trabalho, né? Adicional de remuneração por atividades penosas, insalubres ou perigosas, a gente viu no regime jurídico que é obrigatório e que quem recebe um adicional por insalubridade não pode receber por periculosidade, né? Um ou outro, né? Não pode acumular, né? Proibição de diferenças de salário de exercício de função de critério de admissão por motivo de sexo, cor ou estado civil, né? Não é porque você é casado que você vai receber mais do que quem é solteiro. Não pode. Não é porque você é branco que você vai receber mais de quem é negro. Não pode. Não é porque você é homem que você vai receber mais do que o outro servidor, do que uma servidora mulher. Não pode também, né? Mesmo cargo, mesma função, mesma atribuição, mesmo salário. Pode falar, Maísa. Oi, Nando, boa noite. Me tira uma Boa dúvida. noite. Diga aí. Quando sair assim um edital, tipo, se a pessoa tiver uma pessoa que tem uma deficiência, aquela pessoa tem que fazer a inscrição, né? Caso passou, aí a pessoa tem que levar os exames para comprovar mesmo que tem aquela deficiência, não é isso? Tudo que você declarar na sua inscrição, se você possui uma deficiência, você vai ter que comprovar aquela deficiência. Tem que ser o preto no branco, no popular. Não pode Beleza, ser só porque de boca, não. assim, tipo, só de boca, dizer, eu tenho isso, mas Não. você tem que ter o exame para comprovar, né? Exatamente.
Que eu estava Exatamente. conversando ontem com uma pessoa e eu disse, ela disse, não, você falar só por boca, minha filha, você tem que ter a prova, né? Ela não pense ela que vai dizer que tem uma deficiência, vamos colocar uma deficiência imperceptível, que ninguém percebe, só percebe quando conhece em si, uma deficiência auditiva. Deficiência auditiva, você vê uma pessoa, você não vai saber se essa pessoa é muda, muca, né? Né? Mas vamos lá. A pessoa declara que tem a deficiência auditiva. Quando ela foi classificada ali nas vagas de deficiente, né? Ela foi chamada. Ela leva a documentação. Ela tem que levar os exames que comprovam a deficiência auditiva dela. Se ela não levar, ela perde. Ela E perde. outra, quando você faz a inscrição que pega e diz uma deficiência, você já entra com ponto? Não, não. A questão é que a deficiência, você vai concorrer com outros deficientes. Entendeu? Isso, é Aí isso, a, eu expliquei. aí a sua nota pode ser maior do que da livre concorrência, mas também pode ser menor. Mas você entra por Uhum. conta de que a sua concorrência é com aquele, vamos dizer assim, que tenha, que tenha 20 pessoas, 20 pessoas com deficientes. Você vai concorrer com aquelas 20. Mas Uhum. aí tem que ver, vamos colocar 20% de vagas ser deficiente, 10 vagas Isso. ser duas para deficiente. Aí Uhum. aquelas 10 vagas tenha, vamos dizer que tenha 80 não, vamos colocar menos. Vamos dizer que tenha 60 pessoas concorrendo por aquelas 8 vagas. Isso. Aí fica mais ou menos a concorrência de 8 por 1, né? 8 por 1. 8 por 1 vaga, mais ou menos. Aí Isso. tem, aí tem 20 pessoas concorrendo às Uhum. 2 vagas de deficiente. A concorrência aí Uhum. já não é mais 8, já aumenta para 10, né? 10 por 1, Beleza. Tranquilo. entendeu? Obrigada, Fernando. Porque a gente tem que Ah, conversar e saber o que fala, né? tranquilo, tranquilo. Entendeu? Essa questão de deficiência tem esse lado, né? Você, às vezes, ao você declarar uma deficiência, você tem que comprovar ela quando você for levar sua documentação, e tem esse outro lado, né? Às vezes a concorrência da deficiência, por ser menos vaga, ela se torna maior do que na concorrência normal, né? Tem ainda esse lado que tem que ver, né? É, proibição de diferentes salários, a gente já viu, né? Por sexo ou estado civil, a fixação dos padrões de vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura, as peculiaridades do cargo. Para a legislação que cria o cargo, que determina o salário, que define o salário, elas analisam tudo isso, gente. Analisam a natureza do trabalho, o grau de responsabilidade que precisa ter, a complexidade do trabalho, a, a, a periculosidade, tudo. É analisado tudo. Os requisitos que faz para você assumir a carreira, né? Quais são os requisitos que você precisa, e as peculiaridades de cada cargo, para definir a questão salarial, definir a criação do cargo, tem que definir através desses três componentes aí: natureza, requisitos e peculiaridades. Parágrafo 2º. O membro do poder, o detentor de mandato eletivo e os secretários municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixados em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto do artigo 15, parágrafo 3º do artigo 92, inciso 10. Gente, quando se trata de secretário municipal, membro do Poder Executivo, mandato eletivo, o subsídio, a remuneração é exclusivamente por subsídio e não pode adicionar nada além do subsídio no pagamento, né? Não pode, é vedado o acréscimo de qualquer gratificação
adicional, abono, prêmio, verba de representação, qualquer outra espécie de remuneração, remuneratória. É proibido ter para o salário do membro de poder executivo, do legislativo, secretários municipais, todos eles recebem por subsídio e sem direito a gratificações. É, os poderes executivo e legislativo publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos municipais. No portal da transparência, gente, você pode pesquisar a remuneração e o salário de todos os funcionários, né? É disposto tanto da Câmara como do Executivo, da Educação, da Saúde, da Administração, todos os cargos, você pode ter acesso à informação de quanto cada servidor público recebe. O servidor público, algumas pessoas dizem, mas o meu salário... Olha, a partir do momento que é servidor público, o seu salário é de interesse público. Então, as pessoas podem, sim, ter acesso a essa informação. Parágrafo 4º, a lei do município disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação de desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento, desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço, inclusive sob forma de adicional o prêmio de produtividade. Esse parágrafo 4º, gente, ele dá o direito ao município, por exemplo, tem uma proposta aqui para a educação, né? Que a escola que atingiu o IDEB, né? Ela tem um prêmio por alcançar essa meta, né? Então, é nesse parágrafo que se baseia essa possibilidade de você premiar, né? Esse parágrafo 4º da questão dos servidores públicos municipais é dinheiro, em dinheiro. Pode ser em dinheiro, pode ser em equipamento, né? No estado agora teve o Conecta Professor, que foi um recurso para o professor e os funcionários da secretaria adquirirem computador, pagar a internet, né? É uma bonificação, é uma premiação, né? Através desse parágrafo 4º é que o município pode criar uma premiação por produtividade, no caso do IDEB, a educação, a escola alcançou, tem esse prêmio por produtividade, onde todos da escola recebam uma gratificação ou um outro salário por essa produtividade. Como também pode ser feito na saúde. Na saúde existe já um índice, né? Eu não me recordo agora o nome do índice. Você vai tudo você vai informando, né? Todo o trabalho, todos os atendimentos você vai informando, né? E você tem que alcançar uma meta de atendimento. O pessoal da Agente de Saúde tem uma meta para visitar tantas casas por dia, né? E o DDMIS também, né? E aí você vai avançando e você também tem umas bonificações também lá, né? E aí, tudo é baseado nesse artigo, nesse parágrafo 4º que nos dá essa possibilidade do poder público fazer. A remuneração de servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 2º, e o parágrafo 2º é a questão do subsídio, né? A gente viu. No artigo 61, é vedada a remuneração de cargos. Eu coloquei algumas questões, mas eu acho que eu coloquei as questões tão longe. Então, chegou a 51, mas tão longe que a gente ainda está no 137. Eu botei no 139 a primeira questão, ó. Botei muito longe. Na próxima vez eu vou organizar mais para ter A pessoa uma colocou questão. muito longe. Quando chegar lá nas questões, eu não sei mais da resposta. Não vai saber mais a resposta, né? Professor. Foi mesmo. Foi. Hoje foi. Eu fui cruel hoje. Fui mal com vocês hoje. Vamos lá. Vamos lá. Daí qualquer coisa a gente volta para o que a questão estiver cobrando. Artigo 61 é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Essa questão, gente, de acumulação é algo sério.
em si. Algumas regras que é possível acumular. A gente viu lá no regime jurídico, né? Dois cargos de professor, um cargo de professor e um cargo técnico ou científico, né? Dois cargos da área de saúde com profissões regulamentadas. Infelizmente, tem algumas profissões da área de saúde que ainda não têm profissões regulamentadas. Aí essa questão do profissões com profissões regulamentadas é o médico, é a enfermeira, é o técnico de enfermagem, que pode ter acúmulo de dois cargos, né? Que tem algumas situações, acho que fisioterapeuta ainda não é regulamentada, nutricionista ainda não é regulamentado. Aí a pessoa que seja nutróloga, né? Nutróloga, não pode acumular dois cargos, dois concursos, por exemplo. Pode ter problema, pode ter dificuldades. Vamos analisar quais são esses casos agora. Os casos possíveis, a de dois professores, né, dois cargos de professor. O dois, a de um cargo de professor e um outro técnico científico, né? Técnico, gente, uma profissão de nível técnico, de nível médio, e o científico é uma profissão de tecnólogo, né, de nível superior. A diferenciação é essa, na nomenclatura. Três, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, né? Infelizmente, ainda nem todas as profissões dos profissionais da saúde são regulamentadas. Infelizmente, ainda não temos essa regulamentação. Aí, parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a empresas e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Todo o serviço público não pode haver acumulação. Não, não está vendo não a tela, Marcelo? Voltou, foi? Tá tranquilo. Então vamos continuar. Então, toda administração pública, seja ela empresa pública, capital aberto, a autarquia, economia mista, o que for, ela tem que obedecer essa questão da acumulação, né? Não pode haver acumulação. Segundo, os proventos da inatividade e as pensões previdenciárias não serão considerados para efeito de acumulação de cargos, empregos e funções. O que é que significa isso? Você é aposentado e você faz um outro concurso, a sua aposentadoria não interfere, você não está acumulando cargo nenhum, entendeu? É o que significa esse parágrafo 2º. Se você é pensionista, sua esposa ou seu marido faleceu, era funcionário público, você recebeu a pensão, aí você faz o concurso e passa. Você vai trabalhar e vai continuar recebendo a sua pensão sem problema nenhum, não é considerado acúmulo de cargos. Isso é o que o parágrafo 2 nos diz. E foi uma emenda à lei orgânica número 33 de 2005, né? A redação do caput, né? Foi essa emenda no número 33 de 2005 em virtude da emenda constitucional de 19 de 98, né? Ao servidor público da administração direta, autarquia e fundacional no exercício do mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. A gente viu isso no regime jurídico, né? Mandato eletivo estadual, federal, você se afasta e opta por remuneração, pela remuneração. Prefeito, governador, presidente, você se afasta e opta também pela remuneração, né? E o único que pode acumular é o de vereador, se houver compatibilidade de horário. O vereador pode continuar trabalhando e exercer o mandato, né, de vereador e receber os dois, o salário de funcionário e o subsídio de vereador, sem problema nenhum, né? Mas tem que ter a compatibilidade de horário. A título de revisão, a gente viu essa situação, né? Aí vamos aqui à primeira questão. Chegou a primeira questão. Foi a Jadilene, né, que comentou que não vai, não vai lembrar, mas vai lembrar, vai lembrar. Vai lembrar sim. Vamos lá.
De acordo com o artigo 41 da Constituição Federal, após 3 anos de efetivo exercício, são estáveis os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. Entretanto, poderá perder o cargo. A gente viu essa questão sobre a questão de a possibilidade de perder o cargo. A gente viu quais são esses critérios, né? Aí no item 1, olha aqui que tem no item 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. O que é que significa isso? Transitado em julgado é que não tem mais recurso, que não cabe mais recurso. Se um funcionário cometeu um crime e desse crime ele vai respondendo o processo, e chegou no final do processo ele foi condenado. Nisso ele não tem mais recurso, não cabe mais recurso. Já está na última instância, ele não cabe mais recurso. Ele pode perder o cargo, sim. Ele vai perder o cargo, não é nem pode, ele vai perder o cargo, porque é incompatível com o serviço público um servidor condenado, né, por algum crime que tenha cometido. Aí no segundo, no item 2, então a gente já viu que o 1 é responsável, né, 1 é certo, né? Então aqui a letra C, a nossa letra C aqui, ela já não nos interessa, né? Já que não tem um 1. E a letra A também, né? A letra A também. A letra A também não nos interessa. Então a gente se interessa em qual? 1 e 4, né, na letra B, ou 1, 2 e 3. Ou seja, se a gente responder agora a 2, a gente já responde a questão, né? Se ela for errada, a gente já sabe que é letra B. E se ela for certa, a gente já sabe que é letra D, não é isso? Vamos sempre lembrar como é que a gente faz esse tipo de questão, né? Mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa. O servidor que comete uma falta e sofre um processo administrativo e que ele tenha direito à defesa, ele pode ser demitido, sim ou não? Vamos aí, rapidinho no chat. Não ouvi não, Nando. Repita aí novamente. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. O servidor público que comete uma falta grave e ele sofre um processo administrativo disciplinar, ele tem o direito à defesa, né? Tem o direito ao contraditório, mas ao final ele é culpado, considerado culpado. Ele pode perder o concurso, ser demitido, sim ou não? Se for condenado, sim. Né? Sim, exatamente. Então aqui a gente já respondeu a segunda, que é certa, né? Então a letra B aqui morreu e a nossa resposta é a letra D, né? A gente sempre tem que responder questão com alternativas dessa forma, já excluindo as alternativas que a gente já descobre que não tem a resposta, né? Aí vamos analisar agora o item 3 e o item 4, sabendo que o item 3 é verdadeiro e o item 4 é falso, né? No item 3 diz: mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Isso é a avaliação periódica, né? A avaliação do estágio probatório, por exemplo, é um exemplo de tipo de avaliação. É possível, sim, a relação de demissão com relação à avaliação é possível. A gente já viu isso, viu nesse instante, né? Que a avaliação em estágio, ela é um requisito que você pode perder o emprego. E no 4, mediante descumprimento de requisitos e critérios para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime presidente de caráter contributivo e solidário. Nada a ver, só um enchimento de linguiça, o 4. Não existe isso, não. Esse 4, esse item 4 aí, foi um enchimento de linguiça grande, complicado, né? Já para a gente ficar, o que é isso, meu Deus? Onde é que está isso no regime? Não tem. Não tem, não nos preocupa isso. Vamos lá, continuando. Agora os critérios, deixa eu pôr para carregar aqui.
Vem agora os critérios sobre a questão do mandato eletivo, né, que eu falei, né? Se tratando de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, função e opta pela remuneração. Em mandato de prefeito, é afastado do cargo e opta pela remuneração também. Em mandato de vereador, é a exceção, né? Havendo compatibilidade de horários, receberá as vantagens do cargo efetivo e do cargo de vereador, né? E não havendo compatibilidade, ele pode optar pelo salário, né? Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. Não tem prejuízo com o tempo de serviço. Agora, na contagem por promoção, por merecimento, não conta, né? Não conta, porque senão está no exercício efetivo do cargo. Então, você não pode ser premiado com promoção quando você estava exercendo um mandato eletivo, né? E para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse, né? É a questão de que se você vai receber um benefício previdenciário quando você está no cargo, né? Por qualquer que seja o motivo de afastamento, os valores serão determinados como se você estivesse no exercício, se estivesse recebendo, trabalhando normal. Aí os valores serão computados dessa forma. Ficamos aqui no artigo 63. Vou destacar aqui, a gente retorna daqui a 20 minutinhos, né? Vamos dar um intervalozinho. Eu vou botar o telefone para carregar também, que já está descarregando aqui. E a gente retorna daqui a pouquinho mesmo. Aí tem mais algumas questões. Ó, 52, 53, 55, 56, 58. Aí vem a tributação e o orçamento. Eu acredito que a gente conclua esses slides hoje. Aqui, né? A gente ficou aqui. A aposentadoria no servidor público municipal será aposentado, né? A gente retorna daqui a pouquinho, viu?